Vou dar um intervalo para Vossa Excelência rir um pouquinho mais. Senador, inclusive, Humberto Costa. É engraçado, pô. Querem rir um pouquinho mais? Aqui, quem acompanha a CPI tem a impressão, repito, que essa empresa foi escolhida pelo atual governo. Vou repetir. Mas como salientado aqui pelo senador Humberto, desde Fernando Henrique. Desde Fernando Henrique. Agora, se tem alguma irregularidade, alguma ilegalidade, seja com relação a essa empresa, seja com relação a outra empresa, qual tem sido a minha posição no âmbito dessa CPI? Que se apure, que se identifique os infratores, que os enquadra na forma da lei e os puna na forma da lei. Não tem outro caminho. Seja com essa empresa ou alguma dessas empresas ou outra que preste serviço ao governo, o papel de quem apura conduta, quem investiga, é apurar as evidências, é apurar os fatos, identificando conduta vedada que enquadre os infratores e os puna na forma da lei. Narrativa não é prova, nem aqui e nem em nenhum outro lugar. Nós estamos cheios de narrativas o tempo todo. Porém, o método utilizado nesta CPI, desde o começo, e não é hoje apenas, não. O método utilizado nesta CPI para inquirir as testemunhas é aquele que primeiro acusa, fundamenta a narrativa acusatória e depois faz uma pergunta genérica, exige-se do depoente uma resposta com sim ou não, e quando ele tenta articular alguma resposta, diz: não, não é isso que eu perguntei, não me interessa, já parte para uma próxima narrativa também acusatória. Ou seja, se tem uma coisa que não interessa nessa CPI, na linha da condução do interrogatório, é a busca dos fatos, das evidências e da verdade. Isso não interessa aqui. O que interessa, repito, é a narrativa. E a narrativa não tem compromisso em extrair de quem está depondo a visão dele, seja como testemunha ou como partícipe de alguma coisa, caso seja ele investigado. Não interessa isso. O que interessa é todo o preâmbulo que é feito, a narrativa acusatória que é construída, para ao final perguntar sim ou não. O que vem não interessa. O que interessa é o que veio antes. A pré-condenação. E veja que não estou aqui a defender essa empresa ou outra do grupo econômico. Não é meu papel fazer a defesa de ninguém aqui. Apenas faço a defesa do governo naquilo que acredito. Agora, o relator fez aqui, eu fiz questão de trazer. E vou suscitar, eu podia suscitar outros aspectos aqui do histórico dessa empresa. Não vou fazer. Mas o relator questionou e deu ênfase a um aspecto aqui, que essa empresa foi contratada sem licitação. Está aqui, as notas taquigráficas. Não, sem licitação e tal, né? Esses contratos aí, todos sem licitação. Aí vem lá a resposta dele, todos sem licitação. E ênfase no sem licitação. Claro que o caminho correto é o caminho da licitação, é do certame licitatório. Algumas contratações, em razão da especialidade, a lei cria lá as janelas de alternativa a uma contratação com dispensa de licitação, pelo caráter da especialidade, exclusividade, enfim. Não quero entrar nesse mérito. Mas essa empresa foi contratada, inclusive, senador Roberto Rocha, pelo Senado Federal, sem licitação. Essa mesma empresa do Grupo Econômico, a Voitur, foi contratada pelo Senado Federal sem licitação. E eu estava dando uma observada aqui na época, as notícias que se tinha,
é que vendia passagens para o Senado Federal com tarifa 5 vezes mais cara, senador Girão, do que a praticada no mercado. Na época, alguns senadores questionaram, reclamaram. 2013, ela foi escolhida num processo de contratação emergencial, portanto, sem licitação. Matéria do Globo, trazendo aqui. Aí teve um senador do PT que ficou indignado. Senador Walter Pinheiro, do PT. Ficou brabo porque foi comprar uma passagem para Miami e o preço da passagem era simplesmente 5, 6 vezes mais cara do que uma passagem normal. Ele diz aqui que viagem oficial a Miami, contratada pelo Senado Federal com dispensa de licitação, em agosto de 2003, ao custo de mais de R$20 mil, e que em rápida pesquisa no site da companhia aérea, encontrou as mesmas passagens por cerca de R$4 mil. Outro senador irresignado na época, indignado com a situação, foi o senador Requião. Também denunciou a mesma situação, numa passagem oferecida pelo Senado ao custo de R$17 mil para a viagem oficial ao México. E a esposa dele comprou para ir do lado dele, na poltrona do lado, por R$4 mil. Eu não estou aqui querendo fazer acusações contra quem quer que seja. Apenas estou narrando. Precisa dizer quem é que resolveu esse problema. Apenas estou. E exigiu que se pagasse apenas o preço estou do dizendo. E apenas mudou estou o critério. dizendo. Apenas estou dizendo. Foi preciso levar a situação para o foro próprio, para causar, depois do constrangimento, para tentar mudar a situação. Mas isso perdurou por muito tempo. Hoje, felizmente, não é assim que acontece. Mas foi mudado, inclusive, o histórico mostra uma prática que começou. Eu só estou citando isso aqui para mostrar a incoerência. O relator cobra aqui. Não, foi contratada sem licitação. Ela foi contratada pelo Senado sem licitação. E diante dessa situação, e diante da gritaria dos senadores na época, houve a mudança desse formato, o que foi absolutamente correto. Então eu queria, senhor presidente, dizer que o que se deve buscar numa investigação como essa é justamente as evidências. Eu vi repetindo várias vezes aqui no painel, não, que a empresa fez isso, que a empresa fez aquilo, que pagou para fulano, pagou para ciclano. Eu não, como julgador, integrante da CPI, é porque nós também, aqui tem parte dos documentos que a CPI tem. É interessante, senador Marco Rogério. Pois não, senador. Então, eu quando cheguei aqui em 2015, já não era dessa forma, já era da forma que é hoje. Sim. Né? Então, eu não participei, eu não lembro nem coisa. Sim. Quer dizer, essa empresa já cometia atos não republicanos desde essa época. É isso que eu ia perguntar. É a mesma empresa? É a mesma empresa, pois é. E continua no governo do presidente Jair Bolsonaro. Primeira geração da empresa. Quer dizer, já desde 2013, já era uma empresa que cometia atos não republicanos. Como Vossa Excelência está narrando. Isso me irrita! Isso me deixa nervoso. O senhor me permite aqui? Então, 8 anos depois, senhor presidente, ela continua atuando como se nada tivesse acontecido. Veja, presidente, só para corroborar com... Estou entendendo. Só para corroborar com você. Eu entender. Não me diga. Só para corroborar com Vossa Senhoria. O Brasil está vendo como são as narrativas. Não é narrativa, peraí. Aí a turma, das narrativas entra em campo. Mas como narrativa é sua narrativa. Estão fazendo agora. É a sua narrativa, bora lá, vamos. Presidente, os depoentes querem responder sobre isso. Não, eu só queria saber. Fazendo sinal aí. Até porque ele está colocando o Senado como se... Por exemplo, eu estou presidente do Senado, eu cheguei aqui em 2015. Nessa época já era o mesmo método de hoje. A gente compra direto da empresa para que não tenha superpreço nem nada. Você sabe disso. Porque da mesma forma, se eu compro a passagem para ir para Porto Velho, eu compro para Manaus. É a mesma forma. Os preços variam como varia para qualquer cidadão brasileiro. Não tem intermediário na compra das nossas passagens, correto? Hoje sim. Hoje sim. Não, desde quando eu cheguei aqui não tinha. Importante esclarecimento. Deixa eu esclarecer aqui. Como tinha intermediário nessa época,
Então, o preço colocava a bel Veja, prazer. presidente, a empresa foi contratada. O ponto que eu estou levantando. Não vai. É errado. Vossa Excelência está tentando criar a narrativa. Não. Vossa Excelência, de novo, está dentro da linha das narrativas. Esta CPI, desde o começo, tem um time aqui das narrativas. Você deu um tiro no pé, agora está querendo voltar. A palavra narrativa nunca foi tão humanizada quanto por Marcos Rogério. Depois quer responder sobre isso aí. Fiquem Tudo que ele tranquilos. fala não é Fiquem tranquilos. narrativa. Eu sei que Vossas Excelências As estão no palavras não esforço voltam. grande. Eu sei que Vossas Excelências estão no esforço grande para tentar desviar o foco. Mas fiquem Bora mais uma tranquilos vez, Marcos. que o Brasil Narrativa. sabe exatamente do que está acontecendo. Essa empresa... Vou dar um Aí ficou intervalo bom, para né? Vossa Excelência rir um pouquinho mais. Senador, inclusive, Humberto Isso Costa. é engraçado, pô. Querem rir um pouquinho mais? Podem rir. Senador Marcos Rogério, a depoente quer responder sobre Ria a um pouco Voetur. mais. Ela queria falar alguma coisa A ali sobre questão Voetur. é, o mesmo que cobrou aqui licitação para contratação da empresa no governo federal, foi o que contratou sem licitação, à época, essa empresa para vender passagem para o Senado Federal. Você entendeu, velho? É isso. Com relação a qualquer tipo de ilicitude, eu vou repetir. Quem foi? Fala o Presidente nome. Renan. Foi na gestão do presidente Renan. Fudeu de vez! Veja Vossa Excelência. Renan escreve. Covardia. Isso é uma Veja, Vossa covardia. Excelência. O Senado, na minha época, era a instituição mais transparente do Brasil. Não é o que O quê? seus colegas estão Nós falando. devolvemos pela primeira vez na história, em função da transparência, 600 milhões de reais. Não é isso que eu estou falando. E eu botei o Não, só dedo tô nessa falando. ferida e resolvi. Só estou dizendo. Fui eu quem resolvi. Só estou dizendo que a Fui eu empresa. quem resolvi. Só estou dizendo que a empresa foi contratada por um método que Está Vossa dizendo que a Excelência hoje empresa condena. já praticava fraude lá atrás. Não, Vossa Excelência que a contratou assim. O Vossa presidente Excelência. não contrata nada. Ah, O presidente do Senado eu só estou não dizendo que há uma contrata nada. incoerência aqui. Eu Entre o impus que a foi prática que regularizou o Eu problema. só estou dizendo que houve uma incoerência no que foi praticado lá atrás e no que se cobra agora. Agora, para mim, se houve erro lá atrás e se houve erro agora, apura-se, identifique os responsáveis e puna-os. Agora, com base em fatos, em evidências e não em narrativas, porque isso não se sustenta em nenhum processo. Onde é que estão as provas até agora, presidente? Onde estão as provas? Bom, só se tiver nos inquéritos que estão sigilosos lá e que... Eu acabei nós de não temos perguntar condição. para a doutora, doutora, a quantidade de medicamentos que vocês estão incinerando, isso é muito grande. Nós estamos gastando muito com incineração. O senhor acha isso uma prática boa para o Brasil? Vencer remédio e ter que incinerar? Mas é isso que nós estamos apurando aqui? Não, eu acho que não é isso. Não, mas se Vossa Excelência quiser fazer uma outra CPI para apurar a incineração... Não, de mas medicamentos, isso é uma outra- decorrência natural da CPI, É uma outra pelo amor CPI. de Deus. Assim como aquela do BNDES que Vossa Excelência sugeriu quando o Luciano Hang esteve aqui, que eu estou ávido por fazer. Tá difícil Para entender o apurar Marcos hoje, viu? a extensão dos contratos do BNDES com recursos que foram para investimentos fora do Brasil. Estou à disposição. Tempo. Mas eu queria agradecer a Vossa Excelência a oportunidade de fazer essas ponderações.